Olá, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que neste ano comemora seu 12º aniversário. Hoje estamos com as professoras, pedagogas, formadas pela FAED-UDESC, com vasta caminhada na área de estudos sobre sexualidade e educação sexual, doutora Dilma Lucide Freitas e doutora Vera Márcia Marques Santos, professora Vera, que é coordenadora do Lab EduSex. Nós vamos conversar sobre o projeto Web Educação Sexual e o lançamento do livro em que as professoras Vera e a professora Dilma são uma das organizadoras. Nós agradecemos antecipadamente a presença de vocês, né? As convidamos a cumprimentar os ouvintes e também aproveitamos para registrar a presença da nossa fiel escudeira Mariana, bolsista do programa. Olá, bom dia, professora Patrícia. É um prazer estar aqui nesse programa que tem uma abrangência muito importante quando se trata de sexualidade e educação sexual, né? Podemos dizer que esse programa é um dos bastiões ainda que resiste ao período de retaliação que nós vivemos a educação, e especialmente a educação sexual, já por ocasião do Plano Nacional de Educação, o PNE, e aí, consequentemente, os planos estaduais e municipais, né? E que nós, educadores, de uma forma em geral, não nos demos conta das perdas que isso significa. Então, muito obrigada, muito importante esse programa continuar nesse sentido e que tenhamos força para que ele ainda tenha que longa continue vida. Mais 12 anos, né? A professora Sônia recentemente recebeu uma medalha, uma placa, né? Pelos anos prestados à Universidade do Estado de Santa Catarina, se aposentando. E o Salvador, locutor da rádio, pediu permissão na hora da homenagem para dizer que esse programa Educação Sexual em Debate se mantém numa rádio educativa por 12 anos e isso é algo que não acontece no nosso país. Então, a professora Vera aí fazendo alusão, né, a essa proposta educativa, esse trabalho, e aí a gente precisa, né, também honrar, né, a professora Sônia, líder do grupo, né, Formação de Educadores e Educação Sexual, grupo de pesquisa. Dilma? Bom dia a todos e a todas. Para mim também é uma grande satisfação estar aqui, sendo eu também, assim como a professora Patrícia, com a professora Vera, com a professora Sônia, as primeiras, não é? As idealizadoras do programa, as primeiras... Nós temos história nesse espaço, né, professoras? Então, nós tínhamos na época que começou até um fã-clube, gente que ligava, estávamos aqui relembrando, e relembrar é viver, né? E realmente é um programa que tem se mantido graças ao esforço, à dedicação e à confiança, né? E à certeza da importância dele na vida das pessoas. Então, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. E lembrando que educação sexual, numa perspectiva emancipatória, é também dizer de memórias afetivas, né? Do cuidado Certamente. Com afeto. Eu gostaria de lembrar aos ouvintes, né? Que esse programa é um projeto iniciado no Centro de Educação à Distância, né? Professora Vera trabalha no Centro de Educação à Distância, é o centro, né, de origem. Também passei lá, também estive por lá e hoje estou na FAED, em parceria com o Centro de Educação de Ciências Humanas e da Educação FAED. Ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. E também que essa ação pertence ao programa de extensão, formação de educadores e educação sexual, interface com as tecnologias, este ano na 12ª etapa, né? Então, um programa de extensão que também acontece há 12 anos. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para o nosso WhatsApp 048 99698 8484. Ou você pode mandar ainda uma mensagem em nossa fanpage no Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Professoras, o tempo é curto e a nossa conversa tem muitas frentes, tem história, tem muitas questões. Mas vamos para o foco do convite de vocês para essa conversa, né? Eu gostaria que vocês nos situassem, os nossos ouvintes, com relação ao projeto Web Educação Sexual. O que foi esse projeto? Que projeto foi esse? Quanto tempo ele aconteceu? Que projeto é esse? Então, acho que é importante que a professora Dilma faça isso,
porque quando você fala de afetividades, enfim, para que as pessoas percebam que a ciência também é demarcada por afetividades, a ciência também é demarcada por sentimentos. E a professora Dilma, ao trazer o histórico desse projeto, ela consegue mostrar isso para nós todos, e eu sempre adoro ouvir essa história. Portanto, professora Dilma... Pois, então, realmente esse projeto é um filho gestado por mim, mas criado, né, porque é por um grupo de professoras. Na verdade, esse projeto, ele aconteceu, ele foi um desenrolar da minha tese de doutoramento na Universidade de Lisboa, em Portugal, quando eu organizei um projeto de formação de educadores e educadoras da educação infantil e do primeiro ciclo, assim, é a denominação de lá, já não sei se é de lá é igual a daqui, mas assim é de lá. E quando acabou essa formação, eu senti a necessidade de continuar, porque a gente sabe que a gente vai numa formação pontual, sai motivado, sai empolgado para colocar em ação as coisas que a gente viu ali, e quando chega na escola, no dia a dia, e as resistências que a gente encontra, a tendência é essa chama ir se apagando e, consequentemente, o trabalho também. Então, uma forma da gente continuar abrindo esse espaço de formação continuada de professores e educadores, né, e educadoras de uma maneira geral, era criar esse espaço, né, um espaço onde, de uma forma... de uma maneira informal, que essa era a proposta do projeto, era garantir a formação continuada de professores e professoras de todos os níveis de formação, de atuação, de ensino, né, níveis de ensino, e também de diferentes áreas de ensino que tivessem interesse pela temática, e também que envolvia temáticas ligadas ao gênero, mas não somente, também a diversidade sexual, a relações de gênero, diversidade sexual, educação sexual, sexualidade, todos os temas mais abrangentes. E então esse projeto aconteceu, né? Eu lancei a ideia para um grupo de colegas da UDESC, de amigas da UDESC, professora Vera, professora Gabriela, na época, professora Patrícia, professora Gabriela, Graziella, não é? E a professora Célia Rossi, da Universidade de São Paulo, Unesp de São Paulo, né? E um grupo de professoras da Universidade de Lisboa, incluindo a minha orientadora, né, da Universidade de Lisboa. Esse grupo, então, aceitou o desafio, e juntas desenvolvemos o projeto Web Educação Sexual. No primeiro ano éramos só nós, no segundo ano teve o envolvimento de uma outra universidade de Portugal, do SMAI, com a professora Marisalva, mas esse projeto inicial era, né, com esse grupo que eu citei. O que era o projeto? Vou dizer o que era, porque era o que ele era. Hoje ele já não é mais o que era, então a partir da hora que eu me desliguei, eu deixo para a professora Vera depois se alongar. Mas até 2017, que foi quando eu me desliguei do projeto, ele acontecia da seguinte maneira: nós tínhamos webinars, uma webinar mensal. Webinar são encontros online, né, usando ferramentas de webconferência, e cada mês nós tínhamos uma temática diferente, e as pessoas que participavam ao vivo poderiam interagir conosco, fazendo perguntas, colocando dúvidas, colocando suas opiniões, e essas webinars eram gravadas. Quem não tinha condições de assistir, que esse era o grande problema do projeto, a questão do horário, né, de coordenar os horários Brasil e Portugal. Sim, com a questão do fuso. Do fuso horário e dos horários também de trabalho das professoras, a gente não conseguia atingir a todos. Então, nós gravávamos as webinars, que eram então disponibilizadas no site do projeto Web Educação Sexual, onde estão até hoje. E as pessoas que não podiam participar ao vivo assistiam às gravações. Quem tinha interesse em receber um certificado preenchia um documento, né, uma avaliação, um formulário. Online, esse formulário online. Então, nós tivemos a colaboração de muitos colegas de universidades do Brasil inteiro e também de Portugal, né? O projeto era gratuito,
né? Não tinha nenhum custo para as pessoas, também não tinha nenhum orçamento para nós, era tudo por amor à causa, né? Sim, como muitos de nós educadores trabalha, né? E vale ressaltar a valorização do educador, né? A professora Vera começa a fala dela nessa manhã, sim, porque muitos de nós, por amor às causas, trabalhamos muito além, né? Das nossas horas de trabalho, muito além do nosso digno salário, que a gente honra, mas que muito além, né? Acho que é importante que o nosso ouvinte ouça, né? Que os nossos educadores são profissionais, né? Cujo coração também entra em ação nas suas práticas, né? E um empenho que a gente tem que aplaudir. Continua, professora Dilma. Mas basicamente foi isso, né? O projeto surgiu daí, né, dessa intenção de contribuir com a formação continuada dos professores e professoras, considerando a defasagem existente tanto na formação inicial quanto na formação contínua. Na época era um projeto inédito, isso foi em 2013 que ele começou, era um projeto inédito no sentido de que não tínhamos hoje essa facilidade de ferramentas de webconferência gratuitas. Hoje todo mundo faz live, né, a toda hora, né, vai lá, dá um beijinho para a mamãe, faz uma live, todo mundo faz live, todo mundo. Naquela época não era assim, então foi um projeto inédito nesse sentido. Sim, e lembrando, né, professora Dilma, que o gosto pelas tecnologias sempre foi algo muito presente na sua atuação docente. Meu doutoramento era na área das tecnologias e formação de educadores e educadoras, né? Então, foi justamente o objetivo da minha pesquisa era como usar as tecnologias, né, para contribuir de forma efetiva na formação contínua de professores e professoras. E uma coisa assim que me era muito cara no projeto, que o objetivo dele era que ele viesse realmente ao encontro das necessidades dos educadores e educadoras. Então, nós sempre primamos por que os palestrantes, né, que os participantes falassem de forma científica, fundamentada, né, baseada em pesquisas, mas sempre de uma maneira muito acessível, muito do interesse, né, vindo ao encontro das necessidades e interesse eu sempre brincava, né, com o grupo, dizia que o projeto era para os réis mortais, né, que não tivesse esse caráter acadêmico, né, que tivesse um caráter mais informal. Eu diria assim, professora Dilma, não fosse academicista. Né? Acadêmico ele sempre vai ser, sim. Mas que não fosse academicista, lembrando, né, que a professora Vera e a professora Dilma, elas têm um chão com a educação básica, né? No trabalho delas, né? No se forjar educadora, as duas vêm da escola pública, da escola básica, né, da educação básica, né? A professora Vera da escola pública, a professora Dilma da rede de ensino particular, mas ambas com um chão e um vasto conhecimento na educação básica, que isso é muito importante. Então, essa preocupação para quem está nos ouvindo, né, de um educador que diz, olha, não vamos ser tão academicistas, vamos ser acadêmicos, nos preocupar com a produção da ciência, mas vamos tornar essa linguagem uma linguagem que não distancia a universidade da educação básica. E né? que traga práticas, não é? Que sirva para a prática, não somente para a teoria, não desconsiderando a importância e a necessidade da teoria, mas que realmente contribuísse, que cada webinar a gente pensava de que maneira, não é, esse professor que nos ouviu vai poder usar isto no seu dia a dia, na sua vivência, com seus filhos, com seus alunos. Essa era sempre a nossa preocupação. A tônica. Então, esse era o objetivo do projeto. E assim como a gente tem defendido, né, professoras, de que e de fato os estudos têm comprovado que a sexualidade é uma dimensão humana, então qualquer trabalho que venha discutir a sexualidade, qualquer trabalho voltado para a sexualidade, ele necessariamente tem que ser acadêmico e científico do ponto de vista sério, porque do contrário a gente cai aí no senso comum, cai aí no espontaneísmo, enfim, em situações que não nos interessam. Inclusive o programa, quando a professora Dilma menciona essa questão de que objetivava-se que o projeto não fosse academicista, no sentido mesmo de trabalhar essa questão de dicotomia, teoria prática, ainda
tão recorrente em nossos dias, né? Nós que trabalhamos num curso de pedagogia, né, professora Patrícia, a gente ainda encontra esse discurso entre as nossas alunas, entre as professoras e professores com os quais trabalhamos, e a gente procura desconstruir isso, de que não existe teoria sem prática, nem prática sem teoria, né? Agora, tomar cuidado com que teorias escolhemos, qual é o nosso referencial, né? Quando a professora Patrícia fala no início de uma sexualidade emancipatória, quais são os elementos que fundamentam essa proposta? O que nós queremos com isso, né? Acho que isso é importante a gente retomar. E o objetivo do projeto, que inicia em 2013, quando a professora Dilma falava à época, parece que faz tanto tempo, não, mas foi em 2013. E isso nos permite também avaliar que a tecnologia ela é muito rápida. Né? Nos encantava naquele momento a proposta da professora Dilma, onde nós tivemos que mergulhar para entender aquilo que ela já dava conta. Desculpa, pelo seu autodidatismo, pela sua pesquisa de doutoramento, nós tivemos que mergulhar para entender, nos apaixonamos também e abraçamos o projeto. Então, de fato, a possibilidade de ampliar conhecimentos acerca da temática sempre foi uma preocupação desse grupo da UDESC, né, que felizmente, em alguma medida, ele amplia e não diminui, né? Porque hoje nós temos o grupo EduSex, que está na FAED, no Centro de Ciências Humanas e da Educação, com a professora Sônia e a professora Patrícia, mas estamos também no SEAD, com o Lab EduSex, não para dividir, mas fazendo defesas de diferentes lugares para diferentes lugares, porque como nós no SEAD trabalhamos com educação à distância, a gente acaba tendo uma abrangência no Estado, hoje em 32 municípios com os polos de apoio presencial, né? Então, isso faz com que amplie, né? Isso que a professora Patrícia menciona do nosso... de uma carga horária para além dessa... Quando a professora Dilma fala desse voluntarismo, era num voluntariado, sim, de compromisso, de comprometimento. Sempre trabalhamos para além da nossa carga horária, diferente do que muitas pessoas pensam, e acho que é importante, quando a professora Patrícia menciona isso, fazer essa ressalva aqui num programa de rádio que tem uma abrangência pública importante, de que, diferente dos ataques que nós tivemos nos últimos meses, né, professora Patrícia UDESC, em relação aos privilégios de professores na universidade, né? Diferente disso, a gente trabalha para além do que o nosso salário nos paga, para além da carga horária que somos pagos. E não estamos reclamando... Exatamente, isso não é privilégio da UDESC, é de qualquer instituição que trabalha com a educação, né? E é importante que as pessoas saibam disso e valorizem, né? Podem dizer que estamos advogando em causa própria, mas estamos mesmo, e de um grupo, e de um bem que é a educação, por um bem que é a educação. Sim, e aí hoje, na verdade, é uma manhã de celebração, porque vocês vieram também conversar sobre o lançamento do livro, né? Gerado, fruto, né, desse trabalho, dessa caminhada, que é recente em parte, porque vocês estão trabalhando com educação sexual há muito mais tempo do que 2013, mas que surge desse projeto iniciado em 2013. Então, eu só tenho uma outra pergunta para fazer, para que o nosso ouvinte se situe. Esse era um projeto que envolvia várias instituições brasileiras e a instituição na Universidade de Lisboa. Vocês conseguiram e conseguem ter uma ideia de quantos participaram? Sim. Quer dizer, conseguimos ter uma ideia, né? É uma ideia, não é exato. Porque isso fica online, as pessoas acessam. Na verdade, né, eram 2 instituições brasileiras e 2 instituições portuguesas no projeto. E a abrangência dele, como ele era um projeto online, e assim, a gente diz que a gente tem uma ideia, porque, por exemplo, foram preenchidos, quem tinha interesse em ganhar um certificado, preenchia um formulário, né? E quem assistisse às 4, 5 webinários que tinham por semestre, então recebia
uma certificação, né, de 12 horas, depois passou a 20 horas. Então, foram quase 5.000 formulários preenchidos. Até 2017, estou me referindo, né? Até 2017. Nossa, quase 5.000. Só que muitas e muitas e muitas pessoas assistiam aos webinários e não preenchiam os formulários. Então, a gente não tem uma ideia exata do número de pessoas. Eu já assisti várias e nunca preenchi nenhum formulário. Muitas. Eu diria que, olha, eu poderia dizer assim, talvez que o que mais 5.000 deve ter assistido mínimo, né? Por aí sem preencher. E só certificados foram 600 e quase 700 certificados entregues, né, para quem tinha interesse. Então, o perfil dos professores, e o interessante nós tínhamos, basicamente, a maior população era feminina, maior população era brasileira, realmente. Nós temos pessoas de todos os estados, a participação de pessoas de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, de todos os estados do Brasil, dos mais longínquos que a gente, né, Amazonas, todos os estados do Brasil nós tivemos, a gente sabe, dos que preencheram o certificado. E além do Brasil e de Portugal, nós tínhamos participantes da Espanha, gente da Inglaterra, gente da Venezuela, gente da Argentina, e teve inclusive uma do Japão, Moçambique, vários países da África nos acompanhavam. Tinha uma que era do Japão, essa era brasileira, mas estava morando no Japão. Então, assim, exatamente pela característica, né, pela facilidade dele de ser online e de ter as gravações, nós tivemos, assim, um público bastante variado. Diverso. E outro detalhe, de todas as várias profissões, não só professores, nós tínhamos psicólogos, tínhamos enfermeiros, tínhamos advogados, muito interessante isso. Nós tínhamos não só professores, tínhamos pessoas da área de serviço social, de várias áreas também, de todos os níveis de ensino, que lecionavam do jardim, da educação infantil ao ensino superior. Então, assim, era um público realmente bastante diverso. Mas muito educadores. A maioria é educadores. A maioria professores. Isso é importante. Mas tivemos, que acho que é interessante ressaltar, muitas mães, né? Também. Muitas mães preocupadas com o processo educativo de seus filhos e filhas. Né? Isso é bacana de pontuar. Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, nós estamos com as professoras, pedagogas formadas pela FAED UDESC, com vasta caminhada na área de estudos sobre sexualidade e educação sexual, doutoras Dilma Lucide Freitas e doutora Vera Márcia Marques Santos, que é coordenadora do Lab EduSex. Nós vamos conversar estamos conversando sobre o projeto Web Educação Sexual e o lançamento do livro, em que as professoras Vera e a professora Dilma são uma das organizadoras. Bem, e a ideia da organização do livro de educação sexual no espaço escolar, que nós vamos conversar agora um pouquinho, vocês podem nos falar desse livro, desse lançamento e da importância dessa obra para o campo da educação sexual nessa perspectiva emancipatória que nós estamos conversando? A professora Vera até pode falar um pouco mais, porque esse foi um presente que a UDESC nos deu, não é? O patrocínio deste livro. E eu só vou colocar primeiro, o livro foi organizado, a nossa proposta foi pegar a primeira etapa do projeto Web Educação Sexual, convidamos os palestrantes desta primeira etapa, porque nós tivemos muitas etapas, né? Foram quase 48 programas webinários feitos até agora, daí isso já contando até um grande acervo, né? Tem um grande acervo. Então, esse livro foi só da primeira etapa. E convidamos esses palestrantes e organizamos este livro que a UDESC patrocinou, né, publicou. E agora, professora, eu estou cantando aqui a professora Vera para ver se consegue que a gente coloque o livro online, porque né, tem algumas restrito, né? Então, o livro, na verdade, como a professora Dilma já falou, ele é um projeto, um subprojeto dentro do projeto principal. Também com a iniciativa da professora Dilma, e é muito interessante porque isso faz a gente voltar à memória, né, professora Patrícia? E nós temos, sim, a nossa preocupação com o processo de educação sexual nos faz sempre pensar muito grande.
Inicialmente o projeto era de 5 livros, né? 5 livros. Depois descobrimos que, por conta de tudo que já falamos, nesse momento não tínhamos pernas para os 5 livros, portanto ficamos nesse primeiro livro, que é Projeto Educação Sexual, a educação sexual no espaço escolar, organizados pela professora Dilma, pela professora Gabriela Maria Dutra de Carvalho, que é também professora na UDESC, minha colega no SEAD, no Lab EduSex, a professora Marisalva Fávero, que é do Instituto Superior da Maia, em Portugal, a professora Paula Almeida Costa, que é da Universidade de Lisboa, em Portugal, e eu, aqui da UDESC, do SEAD, Lab EduSex. Eu e a professora Patrícia nós temos aqui 13 artigos. Eu e a professora Patrícia temos autoria no 2º artigo, onde nós discutimos currículo, formação de professores e educação sexual. Mas no artigo inicial, a professora Dilma, a professora Gabriela e a professora Marta Caserito, de Portugal, fazem um histórico do projeto. Então, tem no livro aqui o histórico, isso que nós estamos falando resumidamente. O primeiro artigo já situa o leitor da importância, deixando possibilidades, ideias para outros trabalhos nesse sentido. Então, é um livro que vem com essa discussão pedagógica e com propostas pedagógicas a partir do que fizemos no projeto Web Educação Sexual por meio das webinários. E como é que as professoras podem ter acesso, professora Vera? Então, como é que as professoras podem ter acesso? Nós fizemos um lançamento no dia 23 de abril, com a presença, aproveitamos que a professora Dilma está no Brasil, retornando já semana que vem, né, professora Dilma? E aproveitamos também que a professora Marisalva estava no Brasil, e num seminário nós fizemos o lançamento do livro. Na ocasião já distribuímos aos presentes, escolas. Esse seminário foi feito numa escola da rede estadual de Florianópolis, aqui na ilha mesmo, onde nós temos projetos de extensão. E na ocasião estavam professores, professoras, alunos e alunas do ensino médio que também receberam o livro, né? Já encaminhamos para alguns polos da educação à distância da UDESC, porque quando a professora Dilma diz que o livro é fruto dessa parceria da UDESC, na verdade, não é nenhum presente do ponto de vista técnico, porque nós programamos isso, planejamos nos nossos projetos. Então, tinha no programa de extensão que eu coordeno, a proposta de uma publicação. E aí, quando nós estávamos com dificuldade para fazer a publicação, fiz a sugestão de que podíamos colocar, as colegas aceitaram. Então, a editora da UDESC, a UDESC entra nesse sentido, por meio de um projeto de extensão aprovado nas instâncias da universidade, a gente consegue fazer. A professora aí respondendo também como as professoras podem ter acesso, né? A professora Dilma já me perguntando logo que chegamos se não era possível colocarmos online. Né? Então hoje não, porque tem outras coisas, mas já segunda-feira vou conversar com o designer que fez o projeto de design do livro, e para que a gente transforme também num e-book e possamos divulgar online, porque como é uma publicação pública, não temos nenhum problema em relação a isso, né? E isso proporciona acesso com mais facilidade, né? Gente, nós temos um quadro no nosso programa que são dicas, mas nós não vamos conseguir fazer esse quadro porque faltam 2 minutos para a gente encerrar o nosso programa, que nós teríamos muito tempo para conversar. Então, eu gostaria de agradecer vocês, né, pela presença. Então, para o nosso ouvinte fica a possibilidade de ele encontrar essa obra online. Né? Daqui a uns tempos. Isso, a gente depois coloca lá na fanpage do programa o link onde ele Sim. possa acessar. Sim. Eu gostaria de agradecer vocês pela disponibilidade, né? Parabenizá-las pelo trabalho, e gostaria que vocês fizessem as despedidas de vocês e as considerações finais sobre essa educação que vocês trabalham há tanto tempo, né? E nos moldes que nós almejamos, todas.
né? Uma educação sexual para emancipação. Bem rapidamente, a dica que eu vou deixar mesmo com a falta de tempo é acessarem a página do projeto. Sim. Se vocês colocarem lá no Google, não é, projeto Web Educação Sexual, tudo pegado, como dizem os portugueses, tudo pegado. O projeto Web Educação Sexual, vocês vão acessar o site, onde terão possibilidade, né, de ouvirem quase 50 gravações dos mais variados temas, com especialistas na área. Então, fica ali a dica para os professores, as pessoas que têm interesse. E quanto à educação sexual e tudo que nós estamos vivendo no momento, sei que o momento não está sendo fácil, estamos passando por... A educação sexual sempre foi assim, né? Um passo para frente, dois para trás, dois para frente, três para trás, e durante essa caminhada a gente que trabalha sabe que é assim. A sugestão que eu dou é: continuem e continuem. Com muito cuidado, sim, com sensibilidade, com respeito tentando encontrar, né, um equilíbrio entre o respeito aos valores das famílias. No tempo que eu comecei a trabalhar, né, falando por mim, também não era fácil, né? O tema era bastante tabu, era bastante complicado. E olha que eu trabalhava numa escola particular católica, né? Foi onde eu comecei a desenvolver os primeiros projetos meus pessoais de educação sexual com os alunos, e assim, com muita sensibilidade, com muito cuidado, com muito respeito, né, aos alunos e às suas famílias, nós conseguimos fazer trabalhos, porque a educação sexual acontece pelo que a gente fala e pelo que a gente não fala. Porque ela sempre acontece, ela né? sempre acontece. Então, se a gente tiver clareza disso, né, que apesar de todos os empecilhos que no momento a gente está vivendo, a educação sexual acontece a toda hora, a todo momento. Então, nós temos que ter clareza disso, consciência desse processo e aproveitarmos, né, essa consciência e essa clareza de que ela acontece mesmo que as pessoas não queiram que ela aconteça, e usar, né, de uma forma tranquila para fazer. E para isso o conselho é leitura. Não precisa ser mestre nem doutor na área, mas ler, né, ter alguma informação para trabalhar esse assunto é importante, porque o senso comum é que é o perigo, é onde geralmente acontecem os grandes desastres. Ok. Então, embora não tenhamos tempo, mas também a minha mensagem final é uma dica, né? Uma dica, um convite, né? A professora Dilma mencionou que o projeto, aos moldes em que vinha até a sua presença, realmente já não acontecia mais. E isso, a gente sabe que os projetos eles acabam imprimindo, em grande medida, aquilo que o seu mentor, a sua mentora, enfim, quem toca, quem é a figura principal em tocar os projetos tem, né? Mas, então, eu deixo o convite, nós estamos aí fazendo todo esforço, não com a competência da professora Dilma, mas em grande medida para dar conta e continuidade ao projeto, né? Nós tivemos agora aprovado já o ano passado uma verba, dinheiro a gente sempre esquece, né? Uma verba onde o Instituto Superior da Maia em Portugal fez algumas webinários que consideramos a primeira etapa de 2019, já terminou em abril. Agora nós iniciaremos a partir do dia 23 de maio a segunda etapa, onde nós vamos discutir, tem uma temática, a partir das mulheres que tiveram câncer ou estão com câncer, discutir temáticas como a maternidade, como a sexualidade, direitos da mulher e saúde da mulher, e também a diversidade sexual entre essas mulheres, né? Então, vão ser 4 webinários até 11 de julho, né? Como segunda etapa, fica o convite. E no segundo semestre, a partir de agosto, então, a terceira etapa, cuja temática é sexualidade infantil, né? Para os nossos ouvintes, nós colocamos lá na fanpage hoje o programa
que aconteceu, para quem não ouviu, pode ouvir novamente, e colocamos todas essas dicas e esses links para que eles possam acessar, assistir as novas webinars, assistir as webinars que já aconteceram. Então, novamente, muito obrigada, né? Obrigada também. Eu agradeço também aos ouvintes, né? E lembro que esse programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23 horas, né? E você poderá ouvir também os programas exibidos anteriormente na página do Facebook Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis.